Então aqui, gente, agora com o gráfico um pouquinho mais claro, dá pra entender. EP, você sabe o que é? Na escola de pregadores não. Eu pensei nisso. Estado presente. Eternidade passada. Ah. Tá? Ali é a eternidade futura. Então aqui o período do Antigo Testamento, Jesus morre, inicia-se a era da igreja. Na visão pré-milenista, pré-tribulacionista, a igreja é arrebatada em algum momento antes do início da tribulação. Encontra com Cristo nos ares. No céu procede o tribunal de Cristo. Quando termina o tribunal de Cristo, Satanás é lançado à terra, é expulso. Não tem mais o que fazer, visto que a igreja já recebeu os galardões. No céu acontecem as bodas do Cordeiro. E daí depois Jesus volta à terra. Aqui. Isso é o que acontece no cenário com a igreja no céu. Na terra, a igreja é tirada, entram aqui nações e Israel nesse mundo. Primeiros 3 anos e meio, chamado período de falsa paz. 3 anos e meio final, juízo, a chamada grande tribulação. Jesus volta, vimos aqui, há um período aqui aproximadamente de 30 mais 45 dias. Conforme Daniel 12 e 13. De julgamentos e prepara para que o milênio inicie. Aí entra no milênio, os 1000 anos de paz. Antes de entrarmos no milênio, aqui Satanás é aprisionado. Aqui Satanás é colocado aqui. Aqui estão ímpios. Ok? Dúvidas sobre o gráfico até agora? Tranquilo. Se tiver dúvida, vocês perguntam. Então vamos continuar ali. Ó. No milênio, onde nós paramos? A segunda vinda de Cristo inaugurará um período de 1000 anos, durante os quais ele reinará em terra em cumprimento às promessas feitas a Davi. Deus fez promessa, ó, o descendente de Davi vai ter um trono perpétuo aí. Então isso vai ser cumprido. Lucas 1, 32 e 33 é o texto que fala para Maria: e Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Essa é a promessa feita para Maria a respeito do descendente que a criança queria nascer. Isso tem que se cumprir. Apocalipse 24 mostra lá o Cristo vai reinar durante 1000 anos. Durante esse período, Satanás estará preso e a terra desfrutará de paz e justiça. Alguém pode ler Isaías 2, 1 a 5? Foi isso que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. Lindo isso aí. As armas serão transformadas em arado. Coisa fantástica. E um período de extrema paz e prosperidade. Isaías 11, 6 a 9. O lobo viverá como o cordeiro, e o leopardo se deitará como o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Lindo isso aí também. Ele fala de uma restauração da humanidade. A terra, Paulo diz em Romanos, que a criação geme. Para onde você olha, você vê sofrimento. Ela narra um dia em que um cordeiro e o leão podem deitar juntos. Dela, paga para mim um pouquinho só, por favor.
Então, esse tipo de cena inimaginável hoje, ele fala de crianças brincando com serpente, ele fala de homens tendo um relacionamento de novo, de paz com os animais, de plena tranquilidade. A gente não consegue imaginar um pouco o que é isso, a gente não vislumbra. Tem um vídeo que eu quero mostrar para vocês. Sei quantos conhecem, eu não sei porque quando passa para lá ele fica escuro. Ah, é por causa do projetor mesmo. É. O projetor é uma desgraça. É que nem a Argentina. Para que clareia quando estiver passando. Aqui. Deixa eu pular para. Isso. Mostrando assim. Aí já melhorou, né? Já melhorou. Esse mostra de um homem, espero se não der pra ver, João, depois você grava aqui numa coisa pra ver um relacionamento. Ah, sim. Não vou abraçar ele. Será esse dia quando as crianças, os homens puderam. O leão chega a abraçar, chega até a fechar os olhos para abraçar ele, gente. Ó. Para o leão. Isso é montagem. Esse é um cara fantasiado. A outra cena. Olha assim, ó, leão. Eita, mas parece meu cachorro. Olha só o senhor. Delícia. Fazer assim, ó. Deixa eu trazer aqui, João. Você focaliza aqui a tela, acho que vai ser. Não, já deu pra ver. Eu digo pra vocês um instante. Qual a diferença de que imagem? Nossa, Ô, louco, velho. quantos episódios já está aberto? Nossa, dá pra ver? Tá roça. Fecha ali, João. Fecha ali. Um dia em que a paz, o pecado vai sumir, isso vai ser tão comum. A criação não quer ser inimiga do homem. Ela anseia pelo dia em que os filhos de Deus serão manifestados. É isso que a Bíblia fala. Sim, né? Esse vídeo aí, isso é um documentário? Um cara que é amigo dos animais? Um cara que É um cara que trabalhando no safari lá. ele cria os leões desde pequeno, então quando ele encontra, ele abraça os leões se mostram contentes quando encontram. Ele é muito bonito de ver, assim, não há ameaça. Agora, isso nós vemos ele, ou outras pessoas não podem. Menino, velho. Menino da cara dele. People around the world still think that Africa is this place teeming with Pode ver o documentário dele, é muito bonito de ver como os animais, ele criou e soltou os animais, 2 anos depois ele foi encontrar os animais. Maravilhoso também. Quando os animais encontram, eles têm que dar alegria. Para de chorar, troço. É o Zé que tava gravando, né, Zé? Ah, rapaz. Como é o nome desse cara aí do documentário? Isso aí? Fazendo Como é que eu pesquiso isso aí? Exato. Lion Dance, África. Kevin Tava fazendo um Richard. isso. Lion Friends. Tudo bem? Pegou atrás da Então, boca. é isso que a Bíblia está falando de você poder mexer em serpente, você poder... ele fala de crianças colocando a mão em buraco de serpente. Há um texto que eu estava lendo ontem falando que a serpente, de uma maneira figurativa, comerá pó. Sim. Fala de não comer os animais, Ezequiel, capítulo 47. Fica aí esse dia onde, ansiando por esse dia. Né? Acho que talvez por esse texto que você está contando agora, acho que a serpente é a única que vai estar nesse mesmo processo, ainda não vai estar. Não vai mudar para ela, né? Pelo que eu estava lendo lá.
Não, a serpente ela come hoje animais, ela mata outros. Ela mata rato, ela come outros animais. Mas ele parece que revoga isso daí e fala, olha, haverá paz na criação. Eu vi um documentário em que um leão macho, né, ele lutou para conquistar aquele grupo de fêmeas que o outro leão dominava. E ele conseguiu fazer o outro leão fugir e ele assumiu todo aquele clã dele. E ele passou um a um matando todos os filhotes. Apertava assim no pescoço, soltava o filhote, não comia, matou todos. E quando eu vejo essas coisas, eu me lembro assim, quando Paulo falou, ó, a criação geme, ansiando porque seja manifesto os filhos de Deus. Para onde você olhar, você vê a criação sofrendo, os animais sofrendo, você vê a maldade, como a maldade acabou com isso. E quando você vê essas cenas aí do leão se relacionando com o homem em paz, você é lembrado, olha, não era para ser desse jeito, era para existir perfeita harmonia, perfeita equilíbrio, né? Mas fica aí. Onde está ali mais? A partir da análise bíblica, tudo indica que o reino milenar, as pessoas ressurretas conviverão com indivíduos ainda não ressurretos. Já vimos isso. Isso não deve causar espanto, pois os episódios que seguiram a ressurreição de Cristo mostram que essa convivência é perfeitamente possível. Aí todos esses textos mostram Jesus aparecendo, se relacionando com os discípulos, comendo, conversando, sendo tocado. Então a convivência entre, quando as pessoas acusam, aqui no milênio não pode ter ressurreto e gente de carne e osso convivendo. Pode sim, haverá, não há problema nenhum. A Bíblia já mostrou isso acontecendo. Assim no milênio estarão os crentes que foram arrebatados antes da tribulação e que voltaram com Cristo. Então aqui no milênio está esse pessoal aqui, ó, a noiva do Cordeiro que volta e entra com ele. Quem mais? Os santos do Antigo Testamento que ressuscitam aqui, ó, parte B da primeira ressurreição. Vocês entenderam, né? A primeira ressurreição é dividida em duas partes. Os salvos que morreram durante a tribulação, gente que morreu aqui, ó, ressuscita aqui também. Os salvos de Israel e das nações que não terão passado ainda pela morte, então quem chegar vivo aqui da tribulação até aqui, adentra aqui. Esses últimos, os que chegaram vivos, são pessoas comuns, ainda não ressurretas, viverão vidas normais, trabalhando, constituindo família e sendo sujeitos à morte. Ainda que em idade bastante avançada. Ok? Então, aqui as pessoas adentram aqui, vão viver, vão repovoar a terra. Durante esses 1000 anos, Obrigado, querido. os ressurretos não jogaram. Eles têm uma vida diferente, uma vida diferenciada. Quem? Os ressurretos. Por exemplo, o que ele fala é interessante, né? Eles vão continuar trabalhando, constituindo família, os que... os comuns. Vão ter vida comum. Os ressurretos Os ressurretos parece, não sei se todos eles, mas a Bíblia fala que eles reinarão com Cristo. Então parece-me que o governo, a política desse mundo será feita pelos crentes. Então aquilo que nós ansiamos, hoje falar, se eu estivesse lá, se eu fosse presidente da República, se eu fizesse as leis, Jesus fala, espera. Você vai poder fazer isso. Agora, isso é um reflexo da vida aqui. Não espera que um crente que tem uma vida totalmente desregrada aqui, que não governa bem as coisas, daí ele fala assim, parabéns, você foi infiel no pouco, vou te colocar no muito. É assim? Não é isso não. Então existem níveis aí de governo que vai ser dado. Seja lá como for, se tiver uma estrutura política como hoje, talvez alguns crentes sejam os políticos do futuro, os verdadeiros crentes. E aí haverá equilíbrio. Alguns vão ser governantes, alguns vão ser embaixadores, alguns vão ser juízes. O fato é que esse mundo vai ser reerguido com função. As funções não vão ser mais concursadas. Não haverá, lamento muito quem gosta de concurso público, mas no milênio é meritório. Ele vai dar a quem ele quer. Fala, você faz isso, você faz aquilo. Ok? Então presida bem hoje, administre bem aquilo que Deus te dá. Eu volto a dizer que amanhã eu vou pregar, Deus não pede muito de nós, Deus não está exigindo de nenhum de nós perfeição, Ele sabe que a gente não consegue. Deus não está exigindo de nós brilhantismo. Deus não quer que você seja uma pessoa brilhante.
Deus quer que você seja humilde e fiel. O que se requer do despenseiro é que ele seja encontrado que fiel. Deus te deu para administrar 2, administra 2. Deus deu para você capacidade de administrar 15, administra os 15. O que ele não quer é que quem tem 2 administre 4. E nem quem tem 15 administre 5. Tudo bem? Cada um administra aquilo que Deus deu. Se Deus fala para você, cuida de 3 ovelhas, cuida de 3. Deus fala para você, cuida de 100, cuida de 100. Ele vai te capacitar. O que não pode é o desequilíbrio. Você querer mais, não terei olhos altivos, como o salmista fala. Não vou querer coisas demasiadamente altas para mim. Pé no chão. Deus, o que eu posso fazer? O que o Senhor deu de capacidade? Vai lá e desempenha isso aí. Os salvos, onde paramos aqui, né? Sendo assim, os novos indivíduos nascerão durante o milênio, e ainda que o temor do Senhor predomine nas novas gerações, especialmente talvez as dos judeus, é certo que entre as nações surgirão pessoas com inclinações naturais, nutrindo disposições contrárias ao grande rei. Isso abrirá as portas para o evento descrito a seguir. Ok? Então, milênio é uma prova cabal. Já passou pela sua cabeça, já escutou alguém argumentar assim, se eu tivesse no lugar de Adão eu não faria? Se eu tivesse lá eu não faria. Ou seja, a gente fala assim, se eu tivesse em condições ideais eu não erraria. Então Deus fala assim, tá bom, então você erra por quê? A culpa não é minha, a culpa é do diabo. Quem fez você pecar foi o diabo fez toda a minha vida, fizeram encosto pra mim, e começa toda aquela mentirada que as pessoas contam por aí, para se esquivar. Aí Deus fala, tá bom, é o diabo que faz você tentar? Tá, o diabo tá aqui, vou prender ele. Quem mais? Senhor, não é só o diabo. As pessoas, a Rede Globo, aí você começa. A Globeleza, a internet. Senhor, olha, o mundo à minha volta, eu sou alguém influenciado, sou fraco, tem misericórdia das pessoas. Se o mundo não fosse assim, eu seria diferente. Olha, se eu tivesse nascido num outro contexto, onde a família fosse justa, mas eu vejo tanta coisa lá fora, eu me desanimo de levar a sério. Olha, Senhor, eu não tenho o que fazer, eu me desanimo com o mundo. Ele pega e fala, o mundo faz isso? Ele mata todo mundo e não sabe. Então, os inimigos do coração humano são, a melhor caneta que escreve, Satanás, o mundo, todo mundo entendeu o quê? Ele prende Satanás, ele elimina o mundo, sobrou quem? O coração. Aí ele fala, entra no milênio. Esse meu amor. Sobrou quem? Meu amor. Esses caras Sobrou meu coração. Aí ele fala assim, tá bom, agora entra, Satanás não está aí, o mundo não está aí, entre em condições ideais. Eu vou reproduzir uma condição fantástica. Eu vou estar reinando pessoalmente, Jesus fala. Um mundo de justiça, equidade, perfeito. Eu vou cuidar desse mundo, o mundo vai ressurgir de uma maneira. Quem tem fome, bem-aventurados que tem fome e sede de justiça. Por quê? Serão fartos. Ele falou assim, haverá tanta justiça que você fala, nossa, estou me fartando em ver isso aqui. Aí ele entra aqui agora, tá aqui. Aí nessa condição ideal, Satanás vai levantar a gente aqui. A Bíblia fala, como areia do mar, uma multidão. E vai levar essas pessoas contra o rei. Sabe como? Não tem nenhuma participação do diabo. Ok? O mundo morreu. Seu coração. Então o milênio é uma prova cabal de falar assim, mesmo em condições ideais, você pode acreditar que você é mau. Aprenda, põe na tua cabeça que você é mau. Então, tá aí a prova dada no milênio. Perguntas em relação a isso? Tranquilo. Tranquilo. Então vamos lá. A revolta final. Conforme Apocalipse 20, 7 a 10, quem quer ler para a gente lá? Ao fim do milênio, Satanás será solto, seduzindo as nações para que se rebelem contra o rei. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão
e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Impressionante isso. Ele está 1000 anos sem atuar. Quando ele sai, o texto fala, ele vai convencer o ele convém e levanta a gente como a areia do mar. O que João quer dizer com essa figura aí? Então, A terra vai estar muito cheia, gente. Mas ele levanta. Quem sabe ele vai começar com vocês. Você está achando que é bom isso aqui? Você não viu que era carnaval, a época não existia, ó. E aí começa, ele vai convencer todo mundo, vai ainda. Você não sabe, esse negócio de governar, você não sabe a liberdade. Ele vai convencer as pessoas. E as pessoas se unem numa rebelião contra o rei. Só que a diferença aí do Armagedon, e aí o que acontece? Você foi no versículo. é o 8. Lê até o 10. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. Tudo bem? Há uma grande aí briga sobre o que significa as nações marcharam pela superfície da terra. Alguns ali já acreditam que o mar não existe nesse momento. Então, lembra que não tem mais arma? O que aconteceu com as armas? Viraram arados. Então, não tem, vai lutar contra, eles vão marchar para lá. Foram até onde? Que é a cidade amada. Onde é isso? Jerusalém. Jerusalém terrestre. Ele foi até lá e eles vão. Por que eles vão lá? Porque lá é o centro do poder. Lá onde está o trono do rei. Você vê os Black Brocs fazendo? Então você vai ver os, sei lá, Satan Brocs. Satan gosto. E eles vão lá, vão marchar sobre a terra. Milhares de pessoas vão chegar lá onde está em Jerusalém. E eles querem lutar. Mas a diferença, essa não é Armagedon, porque na batalha do Armagedon, olha qual é o desfecho das pessoas. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Sim, mas volta no 19, Isaac. Apocalipse 19. Isso, o 19, versículo 19 até o 21. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O que é? Só uma passagem, aí uma observação. Foram lançados vivos, o que significa isso? Não, aqui são a besta e o falso profeta. Por que é importante saber que eles foram lançados vivos? Que não existe a ideia de aniquilacionismo. Deus destruiu, não. Fica lá. Vocês estão vivos num lugar de tormento. Foram lançados lá. E agora o que fala do restante do povo? Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. Pantocrata, né? Eles são mortos pela ordem de Jesus. O que mais? O que acontece com eles? E todas as aves voltam essas aves. As aves comem a carne. E esse pessoal aqui da última, aqui do versículo 9, do capítulo 20? Como é que eles O morrem? fogo desceu do céu e pegou. É aniquilamento. E aí, qual a diferença dos dois? Qual a diferença dos dois aí? Que chama seus olhos? Qual é a diferença da batalha do Armagedon? Que eu não marquei, mas se dá aqui. Eles morrem e nos outros eles são torrados. Exatamente. Não tem churrasco. Uns são mortos, as aves comem, esse daqui queima todo mundo. É uma diferença de tipo de juízo. Uma é carne crua, outra é churrasco. Morreram aí, ó. Então, ao final, conforme o Apocalipse, o final do milênio, Satanás será solto, sairá seduzindo as nações para que se rebelem contra o rei. Ele encontrará corações propensos à revolta e formará um exército que atacará a cidade santa. Veja, com ênfase ele encontrará corações propensos para isso. As pessoas já estão cansadas do rei. Como é que pode? Cansadas da justiça. Né? Cansadas de justiça. Elas não querem isso. E alguém vem e propõe qualquer malícia, injustiça. Hoje a gente está cansado da injustiça, eles estarão cansados da justiça. Estão cansados. Engraçado que são filhos dos justos. Isso é uma prova. Então, mas até aí também você nós não sabemos. Porque, vamos supor, você tem
todos. cabe no mínimo 10 gerações ali. A 10ª geração pode já não ser mais filho de justos. Vão ter justos vivendo na terra. Ali a Bíblia fala de uma longevidade, vamos falar assim que vai morrer jovem quem morrer com 100 anos. Parece que as pessoas voltam a viver como lá atrás, 900 anos, passam quase o período todo. Então, o que vai ter, é verdade que vai ter, aqui os primeiros que entrarem vão ter filhos. São filhos desses. Eles vão crescer. Agora eles vão crescer e vão ter filhos também. Então você vai ter uma época que vai ter filho de ímpio. Aí vai. Mas eles estão crescendo, Nicolas, num ambiente onde escola, onde mídia, onde tudo é regido. Não tem poderio humano atuando. Nas funções de governo do mundo estão os crentes. Então, tudo é. Então nós estamos vivendo num ambiente, se é que eu posso dizer, você fala assim, eu quero ver num ambiente gospel, vai estar num ambiente gospel, não isento de ímpios, mas um ambiente marcado por justiça e retidão. Acho que vai ser um paralelo meio tosco, mas é como um comunista meio do capitalismo, né? Ele pode estar bem de vida, ele pode ter lá tudo que quer, mas ele se rebela naturalmente contra aquilo. No caso desses homens, eles vão viver, mas eles não querem mais essa igualdade, essa justiça, eles não querem prestar contas. Existe prestação de contas no milênio. Alguns acreditam, inclusive, que a pena capital vai ser empregada. Então, para quem não gosta de pena de morte, com Jesus regendo o mundo, Davi como regente, né, e o Senhor como o poder supremo no mundo, a Bíblia parece mostrar que esse tipo de situação volta a existir. O que mais aqui a gente pode ver ali? Alguns confundem esse evento, não é? A batalha final lá, com Armagedon, o que é errado. Naquele evento, a participação direta era do anticristo e do falso profeta, sendo que estes foram lançados no juízo eterno. E os participantes humanos que morrem em batalha são comidos por aves do céu. Já na rebelião final, a participação é exclusiva de Satanás, que libera súditos humanos. Um fogo do céu, contudo, destruirá a todos, e Satanás será finalmente lançado no lago de fogo, enxofre, onde já terão sido lançados o anticristo e o falso profeta. Tudo bem? Então essa é a diferença aí. As pessoas misturam esses eventos, mas eles são distintos. Marcos, os nossos irmãos que se converterem na grande tribulação e forem preservados para entrar no milênio, que terão ainda a natureza adâmica e tal, poder pregar, aquela coisa toda, mas são crentes. Em que momento esse pessoal recebe o corpo glorificado? Então, é aquilo que nós estávamos falando agora há pouco. Parece que a ressurreição acontece aqui, ó. Já visto que a Bíblia não aponta em nenhum outro lugar, ela só menciona a ressurreição aqui, no final do milênio, parece que eles também ressuscitam aqui. Mas eles não participam desse julgamento aqui no trono branco. Não participam? Não. Porque seria aqui um julgamento para ímpios. Sim. Então é um julgamento destinado à condenação. Eles ressuscitam no final do milênio, mas eles não entram nesse juízo aqui específico. Ok? Eles são julgados? Como os crentes do Bema? Lá nos 3 anos? O lugar do julgamento? Já foi, sim. Mas então o Bema aqui, ó. Sim, os crentes que viveram entre Cristo. Se eles são julgados como os crentes, como nós seremos julgados. Isso. Então, Eles receberão galardões. Isso. Esse pessoal. Não, a gente não sabe. Então, Esse pessoal aqui, a Bíblia não fala para nós. Parece que o julgamento dessas pessoas aqui, os crentes vão ser, assim que eles morrerem, são salvos. Os filhos deles que nasceram, que não são crentes, se partirem sem crer em Jesus, vão para o inferno. Ok? O crente que morreu, ele praticamente aqui, ele espiritualmente se une a esse povo que já existe para glorificado, mas ele não ressuscitou. A Bíblia não aponta essa ressurreição. Parece que ela só acontece aqui, mas a única coisa que eu posso dizer é só parece. Alguns defendem a ideia de que a pessoa morre e, se sendo um crente, ela já é glorificada na hora. Só que a Bíblia não relata para nós, então há um silêncio. E se ela passar o milênio? Como? E se ela passar o milênio, viva, como crente? Aí no final ela receberia um corpo, seria transformada. Ela não morreria, não precisaria experimentar a morte. Aconteceria o que aconteceu aqui, ó. O pessoal da igreja, que é transformado. Ok. O fato é que a administração do milênio em relação de morte e ressurreição não é dito para nós.
Mas no caso aqui dos ímpios, quando eles morrem, o processo continua igual. Morreu ímpio, vem para cá. Espiritualmente, Sim, é a mesma coisa. ok? O grande trono branco. Essa expressão se refere ao conhecimento do juízo final. Depois da última revolta, um trono será firmado para julgar os incrédulos de todas as eras. Texto que nós já lemos lá. Viu um trono, foram colocados pequenos e grandes diante dele. Será assim a ocasião em que serão julgados os que não tiveram parte na primeira ressurreição. Quem não entrou aqui, ó, vai para lá. Esses serão julgados e condenados a passar a eternidade no lago de fogo. Você sabe o que significa Guiena? Lago de fogo, né? Mas da onde veio esse nome? Esse nome? Não é do lixão. Não é do lixão que tinha lá Do Vale de Inon. Acho que já viram. Eu estou familiarizado com isso. Então essa ideia aqui assustava, né? Eles queimavam até crianças, né? É assim, antigamente na história de Israel, lá era um lugar onde sacrificava a Deus. Eu acho que era, não sei se era Dagon ou Deus, Moloch. Moloch. E era um deus feito de bronze, com uma cavidade nos pés. Eles colocavam madeiras embaixo e quando acendiam, as crianças eram vivas, eram felizes olhos. Deixa eu ver assim. Meu Deus, Maloca. No meu quarto é uma maloca. Maloca. Você sabe o que fica lá? Maloca. A projeção não. Ali quando vai. Olha a luz aí, Jair. Olha, está Aqui, ó. Não. Acho que dá pra ver melhor. Por favor, já. bom. Muito obrigado, Vera. Obrigado, Jair. Então você vê lá onde está o templo, aqui em cima, ó. O monte do templo. E aqui você vê onde ficava a estátua de Moloch. A estátua de Moloch era algo assim. Nossa. Embaixo aqui tinha uma cavidade para se colocar fogo. Normalmente as mãos não ficavam assim, que não está representando muito bem. Era alguma coisa assim. Então colocava-se fogo e a mão desse deus ficava saindo fogo aqui das pernas, a mão ficava uma chapa viva. Então chegava para se colocar as crianças aqui, ó. O sacerdote chegava a colocar, as pessoas aqui embaixo estavam tocando o tambor, fazer uma festa para ninguém ouvir os gritos das crianças e os pais que estavam na fila para sacrificar seus filhos não voltarem atrás. Então quando a criança era colocada, ela se contorcia em dor, eles gritavam, festejavam, o pessoal dançava, aí beleza. Só que o cheiro da criança morrendo ali, sendo consumida, era uma coisa horrenda. E era tão grave isso aí que o judeu piedoso tinha medo de passar nesse lugar. Tinham muito medo. Os reis de Israel chegaram a sacrificar Filhos? filhos. Tem 2 Crônicas 36, se eu não me engano, já. O relato. Vamos fazer um filme de terror com isso aí, não? Ó. Essa é a estátua real, de tamanho. Está no museu. Café Torino. Não sei onde foi isso aí, deve ser. Eu não fiz a marcação do lugar. Enquanto colocava a criança lá, as pessoas celebravam, tocavam tambor, gritavam, tocavam trombeta, de modo que os pais não voltassem atrás. Esse lugar foi destruído depois e ficou tão ruim o lugar que o judeu piedoso tinha medo de passar lá perto. Então ninguém mais ousou construir nada. Então o que virou aquele lugar? O lugar de queimar o lixo da cidade. O vale de Inon ficou Vale de Inon. Aí se tornou, foi transliterante, chamou Guiena. E quando alguém era morto na cruz, por exemplo, enterrar a pessoa, eles entendiam que significaria contaminar a terra. Então às vezes deixava o cadáver na cruz até apodrecer. Quando tirava, às vezes lançava nesse lugar que levava para queimar. E havia um buraco enorme quando você jogava o lixo lá dentro, ficava queimando 24 horas, o incineratório não acabava. Às vezes pegava-se o cadáver, chegava na beira desse lugar onde queimava o lixo e jogava lá dentro. E havia lugares de pedra, um lugar mesmo, assim, uma grande onde queimava o lixo. Às vezes o cadáver do morto caía numa fenda da pedra, onde o fogo não pegava. Aí não queimava. Aí não queimava. Ninguém entrava lá para ver. Ninguém entrava para tirar mais, vai deixar lá. Aí a pessoa aqui de fora via um cadáver lá dentro. O que acontecia com o cadáver? Surgiam os vermes. Então a figura de fora, ela via o fogo que não apagava e o verme comendo. Falou, o verme não morre. Falou, que é isso? Aí Jesus falou, vou dizer para vocês, que existe um lugar onde o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. Eles sabiam, na hora a figura pintou. Falou, opa. E lá dentro não vai ser um cadáver, vai ser gente viva.
Então, o judeu, ele pintou o terror para os judeus. Né? Essa é a figura desse lago aqui. Jesus falou, não vai para lá. Ele veio, o objetivo de Jesus morrer na cruz é para levar não vão para esse lugar. Pro Guiena, depois dão todos os que estão no inferno. Esse lugar, sobe pro julgamento esse dele. lugar aqui, ó, é lançado lá. É chamado Segunda Morte. Terrível já. É bem provável que as pessoas que morreram durante o milênio, salvas ou não, também ressuscitem, a pergunta de vocês lá, para o juízo do trono branco. Já que a Bíblia não aponta nenhuma ocasião em que a ressurreição dessas pessoas deve ocorrer. Ok? Então é provável que elas ressuscitem aqui. Neste evento, os homens ímpios, aí só os ímpios, serão julgados, tendo como base as suas obras. Abriram-se os livros, Apocalipse 20:12, e eles foram julgados segundo as suas obras. Porém, sua condenação eterna não se dará mediante as obras más que praticaram, mas sim por não terem seus nomes escritos no livro da vida. Tudo bem? Por pior que a pessoa for, Deus fala, não é isso que te condena não. O nome dele está no livro da vida? Não, é isso que te condena. Então se mostra a graça de Cristo em comparação com as obras humanas. Novo céu e nova terra. Juízo final marcará o fim de uma era. O termo presente, ou dá o fim, não é? A presente criação. Alguém pode ler 2 de Pedro 3, 10 a 13? O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Tá bom, tá bom. Ele está falando de uma destruição por abrasamento. O que é isso? É um fogo tão intenso que os elementos destroem. Que tipo de fogo precisa existir para que o sol se destrua? Nossa. Já passou pela sua mente? Dá para pensar isso, Nicolas? Que tipo de fogo, que tipo de poder é necessário para que o sol se abrase? Isso. Uma supernova, como eles falam. Vocês sabem que a ciência diz que o sol é uma estrela de quinta grandeza. Já ouviram isso aí ou não? A estrela vai até quando ela chega na quinta grandeza, o que ela faz? Ela explode, ela morre e cria uma outra, né? O que eles falam de supernova. Então dizem que o sol é uma quinta grandeza. O que eu sei é que você não precisa se preocupar com isso. Fala, o sol vai explodir? Não, pelo que ele narra aqui. Isso não vai acontecer. E a gente fala, o sol vai explodir, vai engolir a terra. A NASA sempre fotografou a atividade de explosões do céu. Não se preocupa com isso não. O sol vai se abrasar. Existe alguma coisa que vai derreter os elementos, ele fala assim, de derretimento de estrelas. A Terra será desnudada, né? Eu vou acabar com tudo. Ele falou assim, eu vou acabar com esse universo. Só que ele fala assim, os elementos, na versão, acho que é o Nicolas que leu, Isso. ele fala assim, que os elementos se fundirão. Não usa esse termo, uma das versões fala isso. Os elementos derreterão pelo calor. Derreterão pelo calor. Uma das versões fala assim, os elementos se fundirão abrasados. Ele está falando de um poder capaz de dissolver. É igual jogar tiner numa coisa, acabou. Eu tenho o poder de criar e recriar. Aí ele fala lá, então termina aí. A Pedro narra isso daqui, ó. Depois desse trono branco, tudo que nós conhecemos como história deixa de existir. E aí ele fala assim, após isso haverá novos céus e nova terra. Alguém pode ler Apocalipse 21 a 8? Acho que foi Vi isso. novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aí, ó. Então aí você vê ele começar a narrar em Apocalipse 21 o estado eterno. Né? É um dos poucos textos que narram algo sobre aqui, ó. Ele só fala sobre o que ele vê no início. E depois continua. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo-lhe:
Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então ele faz uma descrição do final de tudo e início de lá. Só que aí há uma discussão em torno aí do que ele está narrando, porque João está dizendo: eu vi novos céus e nova terra, tudo se passou. Aí ele começa a descrever a santa cidade, a Nova Jerusalém, que é descrita aí no livro em forma de cubo. Já viram isso ou não? Uhum. Então ela tem 2.000, é um cubo perfeito, com 2.200 quilômetros de todos os lados. Aí ele fala das cidades, a cidade tem 3 portas em cada face da cidade. As portas aqui são feitas em redondas, não é? Ele fala embaixo ao nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Se vira Valdomiro ou Fernandes, só vai ter 12 lá só, aqui os nomes. E o que mais ele descreve da cidade? Ele fala que ela é adornada com pedras preciosas, tal. Ele fala de um edifício da qualidade desse lugar. Só que para alguns, inclusive esse que vos falo, aqui, Apocalipse 21, narrou essa cidade aparecendo aonde? Sim, mas que lugar? Que lugar? No novo céu e na terra. Então ele narrou ela aqui, ó. Tudo bem? Que na eternidade futura. Ele narra essa cidade existindo aqui.